Pode se sentar, meus irmãos. Eu quero agradecer ao Senhor, agradecer a vida do pastor Eliseu, essa igreja que está nos convidando para essa conferência missionária, né? Conforme já apresentou, está a minha esposa, a missionária Lenca, a pastora Janete, a minha sogra. Eu gosto muito, tá, irmãos? E nós estamos aqui para falar da obra missionária, da obra de Deus. Eu falei para a minha esposa que vai ser uma missão difícil. Depois de ontem, né, meu irmão? Que palavra, né, irmão? Eu falei, pastor, vou ter que até orar mais hoje, né? Mais palavra, uma palavra abençoada que chega ao nosso coração. E eu louvo o Senhor porque Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos, né? E eu sou nascido aqui do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, minha esposa é chilena. E ela veio fazer uma viagem, né? Ela tinha que fazer uma viagem para outro país e tinha uma escala. A escala era no Rio de Janeiro. Ela não queria, né? Mas ela falou, vá lá no Rio, tem algo para você lá no Rio. Aí acabou me encontrando. Olha. Durante 2 anos nós estivemos à distância, né? Enquanto ela estava fazendo missões, eu trabalhava com os jovens da igreja. E há mais ou menos quase 10 anos, mais de 10 anos atrás, nós tomamos a decisão, nos casamos no Chile durante 3 anos e meio, trabalhamos lá no sul do Chile, né? E lá no sul do Chile trabalhamos juntamente com a nossa pastora missionária Janete, ganhando almas para o Senhor e fazendo viagens missionárias para os lugares mais calmos e tranquilos do Rio de Janeiro, né? Rocinha, Vidigal, né? Salgueiro, os lugares mais calmos e turísticos do Rio de Janeiro, que não são. E chegando lá, para a glória do Senhor, nós conseguimos evangelizar. Foram diversas viagens missionárias. E a partir das viagens missionárias, surge aí esse projeto missionário chamado Paixão pela Missão, que o propósito era levar as boas novas do Senhor nesses lugares difíceis. Só que no ano de 2014, a gente viu uma necessidade muito grande. A necessidade era o seguinte, que a gente fazia o trabalho juntamente com as igrejas locais, mas quando a gente voltava, o trabalho não continuava. E no ano de 2014 nós estávamos no Chile, voltamos para o Brasil com 4 malas, pastor. Quando voltamos para o Brasil, chegamos aqui no Rio de Janeiro, na rodoviária, com 4 malas e falamos, vamos solidificar esse trabalho. Para a glória do Senhor, começamos um trabalho no lugar mais difícil, que era um antigo lixão, um antigo aterro sanitário lá em São Gonçalo. Para a glória do Senhor, o trabalho foi crescendo, foi prosperando. Minha esposa foi a boneca peteca, como ela falou, que era mais leve que o ar, e eu era o palhaço peteleco. E gritava na rua, evangelizava as crianças. Começou a haver 1, 2, 3, 100 crianças no local emprestado. E um certo dia, aquele local que era emprestado, que era uma igreja que estava desativada, porque não funcionava mais, precisou ser entregue. E acabou que uma criança falou, tio, então vocês vão embora. Mas quando Deus tem um plano, tem um propósito na sua vida, irmãos, Deus prepara tudo. E para agora, no Senhor, nós pensamos, não, se Deus nos trouxe, Ele vai nos ajudar a fazer isso. E o que aconteceu? Nós começamos a procurar uma casa, um local que pudéssemos fazer. O trabalho estava sendo desenvolvido. E acabou que a gente encontrou o local. Só que a gente não tinha dinheiro, pastor. O que a gente ia fazer? Fizemos várias alternativas. Vamos vender, vamos fazer almoço, vamos fazer isso. Mas uma coisa Deus falou no nosso coração: se eu trouxe vocês, eu sou a garantia de vocês. Enquanto nós estávamos ali procurando um local para onde seria essa base missionária, enquanto isso meu tio falava com um outro tio dele e falava, olha, seu sobrinho está fazendo um trabalho lá num local tão difícil. Se ele encontrar um local, você dá uma parte, eu dou uma parte. Eles apertaram a mão e fizeram um acordo. Aí um dia eu mandando mensagem pelo Facebook para eles, tio, ora por mim, nós estamos procurando um local, queremos pagar, temos pouco tempo, que é uma casa que a pessoa quer vender. E se preocupa não, Deus já foi na sua providência. E naquela semana nós conseguimos dar entrada, pagamos, compramos aquele local e hoje lá é o Instituto Paixão pela Missão. E você pode pensar, pastor, já estava tudo pronto? Não. Pedi a chave. Cadê a chave da casa? Chave aqui na casa não tem chave. A gente fecha a porta com um cabo de vassoura. Banheiro? Não tinha banheiro. A gente teve que fazer banheiro, não tinha muro. Era um local que a gente pudesse falar aonde a gente entrou. Mas nós víamos pelos olhos da fé. Ali tinha almas. E aonde tem almas,
ali é um campo missionário. E para a glória do Senhor começou o projeto, com as dificuldades, com as lutas. Deus foi mobilizando pessoas, irmãos, igrejas de diferentes lugares do Rio e fora do Rio. E ali o trabalho foi crescendo, foi se solidificando, e para a glória do Senhor já estamos na terceira geração de crianças e adolescentes. Já tem crianças e adolescentes que já são jovens, já casamos para a glória do Senhor, já estão até fazendo viagens missionárias, já estão trabalhando lá no Instituto. Hoje teve trabalho, e isso é fruto, irmãos, da obra missionária que tem que continuar. Por isso eu gostaria de passar um pequeno vídeo, se é possível, de um pouco como é o Instituto Paixão pela Missão, para você conhecer. Se pudesse passar um pequeno vídeo do que o Instituto Paixão pela Missão realiza através da pregação da palavra do Senhor, mas também dando um futuro, um destino para essas crianças e adolescentes. Amém? O nome do Instituto é Paixão pela Missão e o lema: a missão de Deus é a nossa paixão. Quando a gente começou lá, irmãos, o sonho de uma criança era ser um traficante, era ser alguém que a gente pudesse perder a vida. Agora o sonho delas é ser um missionário. Eu quero ser o Peteleco, eu quero ser a missionária Lenca, eu quero ganhar almas para o Senhor. E para a glória do Senhor, irmãos, através do Instituto se formou uma igreja, pessoas foram batizadas, vidas foram salvas, e para a glória do Senhor, esse Instituto tem alcançado vidas e tem sido bênção. Aí tivemos cursos, oficinas, né? Para quem não sabe, a minha esposa, a missionária Lenca, cada dia mais se especializou, né? Fez curso de cake design, de pedagogia, e tem ajudado. Ela é alfabetizadora das crianças, mas ele fala espanhol e alfabetiza as crianças. Eu ajudo na área de informática, e lá nós fazemos uma moeda chamada Talento, que ensinamos educação financeira para as crianças. E a cada atividade essas crianças vão ganhando essa moeda, e no final eles participam da Feira dos Talentos. E aí eles vão aprendendo administração financeira. O que tem acontecido? Chega em casa, eles estão ensinando os pais a administração financeira. E já tem vidas que já estão trabalhando para a glória do Senhor, já tem mudado de vida para a glória de Deus. Amém? Porque o Evangelho é isso, irmãos, é transformação de vidas. Aleluia! Juntamente com isso, irmãos, tivemos missionários que fizeram práticas missionárias conosco. Um está no Senegal e a outra está no México, né? E a partir do projeto do Instituto, as igrejas deles enviaram eles, e hoje eles estão nesses lugares desenvolvendo esse trabalho também para a glória de Deus. Então eu peço a vocês que vocês puderem, orem por nós. Tem uma página lá no Instagram chamada Paixão pela Missão, e você vai poder acompanhar e saber mais do Instituto. Amém, irmãos? Agradeço isso. Vamos aplaudir o Senhor por isso, em nome de Jesus. Antes de começar, irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu pedi ao pastor, o pastor me permitiu, eu tenho alguns materiais. Esses materiais são materiais que nós usamos para estudos bíblicos. Um é curiosidades bíblicas, que são feitos por nós, eu e a missionária Lenca, tá bom? Doutrinas básicas da fé cristã, que falamos quem é Jesus, quem é Deus, usamos lá. Tem um aqui que é novo, é Bebê Reborn. Todos lembram daquele Bebê Reborn, né, irmãos? Vidas classificadas, fala isso, o que a Bíblia diz sobre isso e como surgiu isso também. Atividades lúdicas para crianças com TDAH e autismo, que é uma atividade que a missionária Lenca tem desenvolvido, e tem muitas crianças sendo abençoadas para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Esse material vai estar ali do lado de fora. Se você queira adquirir ele impresso, ele tem um valor. Mas, pastor, você consegue esse material gratuito? Você tem gratuitamente, se quiser também. Eu disponibilizo gratuitamente se você quiser. Mas se você quiser impresso, tem um pequeno valor que você pode nos ajudar. Amém, irmãos? Eu agradeço a isso e peço a você que possa abrir a sua Bíblia, assim, o que Deus colocou no meu coração. Está no livro de Salmos, no capítulo 96. Livro de Salmos, no capítulo 96. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de fazer a obra do Senhor na face da terra. Aleluia. Se você puder colocar em pé para nós fazermos leitura, nós vamos ler sobre anunciar a glória do Senhor sobre as nações. Uma geração que é apaixonada pela obra de Deus, irmãos. Eu digo para vocês, irmãos, que falar de missões
ela não é somente algo que você se emociona, mas é algo que faz você agir. Maravilha. Conferência missionária é conferir o nosso coração aquilo que estamos fazendo para Deus. Maravilha. E Deus, Ele está conferindo, Ele está vendo assim, em cada coração o que estamos fazendo para Deus. Por isso, nessa conferência, seja uma consciência para você se mover em Deus. O momento que nós estamos aqui, irmãos, é o momento em que Deus está trabalhando no seu coração e falando: Deus está me despertando para algo. Às vezes você pergunta: Senhor, eu queria que alguém estivesse aqui para ouvir essa palavra. Não, você está aqui porque Deus quer falar com você. Maravilha. Deus quer comunicar a você qual parte, em qual área, em qual lugar eu me encaixo nesta obra missionária, na obra de Deus. E isso que nós vamos aprender hoje, vamos ver hoje, a qual Deus nos deu a possibilidade de levar essa mensagem tão preciosa para tantas pessoas. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 96, no número 1, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Temível para todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e honra, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, temei diante dele todas as terras, dizei entre as nações: reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade, alegre-se os céus e a terra exultem, ruja o mar e a sua plenitude, fogue o campo e tudo que nele há, regozije-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Glórias a Deus, amém, irmãos? Pode sentando dando glórias a Deus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, quando a gente fala de missões, né, a gente sempre imagina uma missão muito difícil realmente, e uma missão que requer renúncia. Missões, ele está envolvido no motor, no combustível de um crente que começa a ler as Escrituras. Nosso Deus, ele é conhecido como Deus missionário. Se você for de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus, em toda a sua forma, busca alcançar o homem. Desde lá das primeiras promessas, diante da semente da mulher nascerá um que vai pisar na cabeça da serpente, desde a promessa dada a Abraão, que ele seria pai de multidões, desde as promessas dadas aos profetas, chegando a Jesus, o nosso Salvador, a sua igreja. Missões, irmãos, está em Gênesis e Apocalipse. Só que quando a gente fala de missões, quando a gente fala da obra missionária, há às vezes entendimentos diferentes do que é missões. Às vezes eu conheci pessoas que falaram que foi para um outro país de passeio e falou: fiz missões. Um passeio. Missões é uma iniciativa ordenada que a igreja tem de levar o Evangelho para outras pessoas. Amém, irmãos? Aleluia. Seja levar para outro bairro, outro estado, outro município, outras nações. Missões é um movimento que a igreja de Cristo faz de levar a boa notícia, as boas novas para esses lugares. Então missões não é só um sentimento, não é algo que eu fiz uma vez e deixo de fazer, não, é uma iniciativa constante. Por isso, quando a gente fala de ser uma igreja missionária, é uma igreja que ela está sempre preocupada fora dela, não somente com as suas necessidades, ela está preocupada com o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas também do outro lado da rua.
Ela está olhando não somente pelas dificuldades que ela está passando, mas ela está olhando que lá naquele lugar há pessoas precisando de Jesus, lá naquele país tem pessoas precisando de Jesus. Quando você tem um olhar missionário, você não começa só a olhar para você, você olha para outros. O primeiro trabalhar do Senhor nas missões é nos missionários, é naqueles que vão ser enviados, é naqueles que vão ser trabalhados. E quando a gente lê aqui em Salmos 96, nós vemos um lindo cântico, um cântico missionário, a qual o propósito é proclamar, é anunciar a glória de Deus sobre a terra. Porque além de enviarmos um missionário, temos que enviar um missionário com a mensagem correta para a missão. Porque nós não estamos fazendo uma propaganda na nossa igreja. Nós não estamos anunciando as programações que fazemos. Nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e está voltando. É um Evangelho de transformação. E esse Evangelho de transformação é a mensagem das missões. É arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A mensagem continua a mesma. Só que as formas, os métodos, como iremos fazer, é o que nós iremos aprender hoje. Gostaria de poder passar ali o slide, eu agradeço a você. E nós vamos aprender hoje para onde nós devemos ir. Né? É interessante que nós sempre lemos um versículo: ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, né? Batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. O ide se faz indo. Não tem como você fazer indo. Há uma frase que eu sempre escuto em todos os eventos de missões, é que há 3 formas de fazer missões, não é assim? Você faz missão do quê? Indo, orando e contribuindo, não é verdade? Eu digo que na verdade todas as 3 se resumem a uma: indo. Você tem que ir, a oferta tem que ir e a oração também tem que ir, amém, irmãos? Não adianta nós falarmos como tem que ir aos perdidos, tem que ir aos necessitados, tem que ir àqueles que não conhecem a Cristo. No final tudo é ir. E quando nós falamos em Marcos 16, diz que ide por todo mundo, vão para todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. O ide se faz indo para aquele que precisa. Eu não sei você, irmãos, talvez Deus tenha uma chamada na sua vida para um local específico, para uma cidade específica, para um país específico, mas talvez Deus tenha uma chamada para você para o outro lado da rua, para o seu vizinho, para a sua escola. Missões, ela arde no coração o desejo de você querer proclamar a Cristo, de você querer falar de Jesus. Eu estava contando ao pastor algumas experiências que tive lá no Chile, né? E quando eu cheguei no Chile, irmãos, eu falava bem pouquinho de espanhol, né? O pastor já fala um pouco melhor, né, pastor? Mais ou menos, né? Eu falava bem pouquinho de espanhol. Um dia foi nos dada a oportunidade de pregar na praça, né? É bem comum pregar na praça. Eu nunca vi pregar na praça. Eu pregava o evangelho, mas na praça. E um dia eu comecei a pregar na praça. Jesus te ama, Cristo tem um plano de pregar na praça. De repente, sai de uma igreja, um cura da igreja, e fala, o guarda da praça: olha, esse brasileiro está interrompendo a missa. E não estava, não. Chegava o São lá. E o guarda olhou para mim assim, olhou para ele: olha, melhor o senhor voltar lá para dentro, aqui é um país de liberdade de culto. Ele vai continuar pregando. Eu preguei mais alto ainda. Eu sei que naquele dia um cubano aceitou Jesus, irmãos. Eu falei assim: meu Deus do céu, às vezes se as nossas vozes forem caladas, interrompidas, quantas almas irão ser perecidas? Às vezes não queremos fechar a mensagem a 4 paredes, irmão. Use todos os meios necessários para que essa palavra chegue. Use tudo que Deus deu disponível para você, para que a mensagem do Evangelho chegue a um coração que está aflito, que precisa de salvação. Aleluia! Às vezes limitamos, colocamos numa caixa, e quando a gente vê a história das missões, sempre acontece isso. A igreja, em certo momento, ela se acomoda. Antes, irmãos, era um escândalo pregar na rua. Você sabia? John Wesley enfrentou isso. Era chamado de louco por pregar na rua. O local de honra da palavra era o púlpito. Não, o local que a palavra tem que estar é no coração do homem que precisa dessa palavra. Meu Deus. Por isso, irmãos, não coloque missões numa caixa. Missões é o próprio Espírito Santo de Deus se movendo pela face da terra.
E quando a gente vê a obra missionária, nós vemos os locais a qual nós chegamos. Eu digo, nenhuma pessoa chegaria aqui, mas o Evangelho do Senhor chega. Talvez, irmãos, só poderia chegar nesse local pessoas fortemente armadas, mas o Evangelho do Senhor chega e as armas abaixam e a palavra se submete. Olha que coisa tremenda. Chegamos em lugares, irmãos, que a única coisa que temos é uma Bíblia e a mensagem de Deus. E vemos as armas se abaixando e falando, olhe por mim. Quantas vezes aconteceu isso? Certa feita nós estávamos evangelizando, encontrando vários jovens. E ele viu que a gente estava com uma Bíblia. E eu falei, eu estou com uma arma. Ele ficou com medo. Tem 66 calibres. Se chama Bíblia Sagrada. E eu comecei a ler a Bíblia. E cai em qual versículo que cai, irmão? No versículo que a arma que você fere será ferida. Meu Deus do céu. E eu falei, logo isso. E eu falando, eu acho que eu não estava nem prestando atenção no que eu estava falando. De repente eu vejo um abaixando a arma assim, se escondendo. Eu só sei, irmão, que hoje ele não está mais nessa vida para a glória de Deus, irmão. Eu lembro, irmão, que nós começamos algumas iniciativas de evangelização nos lugares a qual algumas pessoas não iriam. Começamos, primeiramente, nos baile funks. Foi assim que a gente começou evangelizando. A missionária lembra que com um grupo nós chegávamos para evangelizar. E chegávamos no início. Estávamos montando as barracas e chegamos para evangelizar. E eu lembro, irmão, que infelizmente, quando você está com a mensagem errada, o evangelho vai ser entendido errado. Alguns crentes iam para o baile funk para abençoar o baile. Eu falei, quem vai para um baile funk para abençoar? Jesus. A gente vai para pregar a mensagem de arrependimento, amém, irmãos? E eu lembro que quando a gente chegou lá, falaram, olha, tem uns crentes ali, dá um microfone para ele. E deram o microfone para a gente. Para quê, irmão? Começaram a dar o microfone. O irmão que estava lá, Jesus quer salvar a sua vida, hoje é o momento de se arrepender. Eu só sei, irmão, que os tamborins abaixaram. As pessoas que estavam com o copo de cerveja esconderam e falaram, trouxeram os crentes errados, não trouxeram os crentes certos, irmãos. A partir daquele evangelismo, irmão, vidas foram salvas para a glória do Senhor. Passado alguns anos, nós estávamos numa reunião de pessoas que haviam saído das drogas, tipo um centro de recuperação. E cada um estava contando um testemunho e um rapaz se levantou. E ele falou, olha, talvez você não me conheça, pastor Jefferson, missionária Lênica, mas eu conheço vocês. Eu lembro que vocês evangelizaram no baile, você lembra? Eu lembro, mas não lembro de você. Então um dia você chegou lá, minha esposa chegou, falou comigo, e ela começou a falar numa língua estranha. Eu falei, eu devo estar muito chapado hoje, não acredito. Porque essa mulher está falando uma língua que eu não entendo. E ela começou a falar de Jesus. Eu estava num bar bebendo, falei, meu Deus, chegou mais alguém para me interromper o que eu ia fazer. Ele falou, naquele dia eu ia gastar todo o meu dinheiro com drogas. E ele foi lá, ouviu, vocês oraram, eu não sei o que aconteceu, mas naquele dia me deu uma vontade de não ir lá comprar drogas. Ele falou que saiu de lá, se reconciliou com o Senhor, hoje para a glória do Senhor. Ele lidera um grupo que liberta, tira pessoas das drogas, irmãos. A esposa dele também foi livre das drogas. Eu falei, aquela mensagem naquele dia foi uma semente que o Senhor colocou para salvar aquela vida. O evangelho tem que ir, a mensagem tem que chegar, irmãos. Tem que chegar àqueles que precisam, aleluia. Às vezes ficamos presos aqui falando os nossos jargões, as nossas formas, e tem pessoas que precisam entender, ouvir essa mensagem. Glória a Deus. Sair das quatro paredes. O evangelho se faz indo, e nós vamos para o mundo inteiro, irmãos. Aonde Deus nos colocar? Existem grupos, irmãos, que são chamados grupos menos evangelizados no Brasil. Na verdade são vários, entre eles são os mais pobres, os mais ricos, os surdos, os sertanejos, os quilombolas, os ribeirinhos. São pessoas, irmãos, surdas mudas, né? Hoje não existem milhões de pessoas que não entendem o que nós estamos falando. Mas essa mensagem tem que chegar até eles também. Há milhões de pessoas, irmãos, que talvez vivem em uma situação que não entendem o que está sendo escrito, mas você pode ser a boca de Deus para essas pessoas, colocando-se ao serviço, falando, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Isso também é missões, irmãos. É você levar essa mensagem para outros povos. É interessante, porque uma certa feita eu conheci um irmão que ele falava que não gostava de estudar. Ele falava que estudar não precisava, que o Espírito Santo ia dar dele diretamente. Irmãos, entenda uma coisa. Estudar, se preparar, não é sinal de humildade, é sinal de arrogância. Você só estuda porque você não sabe. Amém, irmãos? Você só se prepara porque você é carente. Amém, irmãos?
Quando você se humilha diante do Senhor e aprende a palavra, você fala, o missionário é aquele que está sempre aprendendo. E eu conversava com ele uma coisa interessante sobre a Bíblia. Eu falava, você sabe que a nossa Bíblia não foi escrita no nosso idioma? Que houveram pessoas que traduziram, que houveram pessoas que trouxeram dos idiomas originais para que você pudesse fazer. E comecei a falar dele da Bíblia. E ele ficou assim, eu não sabia disso da Bíblia. Eu falei, meu irmão, e muitas outras pessoas não sabem. Por isso que quando você quer fazer a obra missionária, você é sempre um aprendiz de Deus. Amém, irmãos? Por isso que quando você vem numa conferência missionária, você está aprendendo do Senhor, porque Ele está te dando ferramentas para alcançar essas vidas. Anos atrás, uma instituição chamada Wycliffe falava que existiam milhares, pastores, de idiomas a qual a Bíblia ela ainda falta ser traduzida. E esse ano a Wycliffe falou uma coisa interessante que eu me chamei muita atenção. Ele fala o seguinte, olha, antigamente para fazer uma tradução completa da Bíblia demorava-se cerca de 30 a 40 anos. O missionário teria que estar lá, aprender os idiomas, aprender a substituição das palavras. Só que hoje, irmão, com a tecnologia cada dia mais evoluindo, até o final do ano, quase todos os idiomas podem ser traduzidos. Maravilha. Qualquer idioma, até aquele que não existe, pode ser traduzido pelas inteligências que tem hoje. Aí a instituição Wycliffe mudou tudo. Ele falou, não vai demorar 40 anos, pode demorar alguns meses, para que todos os idiomas da Bíblia sejam traduzidos. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? A obra de Deus, ela avança num ritmo que talvez você está pensando, está demorando, não, irmão, vai ser um abrir e fechar de olhos. Vai ser a qualquer momento, por isso que a igreja não pode perder tempo. A obra missionária é uma obra urgente, não é uma obra para o próximo ano, para a próxima programação, quando tiver a próxima reunião, não. É uma obra que requer de nós urgência, e essa urgência nos move a fazer a obra de Deus. Aleluia. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, missões se faz indo. Então, o que é uma missão? Nosso Deus é um Deus missionário. É interessante, irmãos, que não é a igreja que tem uma missão, é o Deus da missão que tem uma igreja. O Deus da missão tem uma igreja. Irmão, não sei você, mas se você trabalha numa empresa, todas as empresas têm qual é a sua visão, qual é a sua missão, E a missão é o motivo que faz uma empresa existir. A missão é aquilo que eles colocam como slogan, como algo que faz que eles se movem todos os dias. E a igreja ela tem uma missão. A missão da igreja é que Cristo seja conhecido na face da terra, que o Senhor seja adorado nos quatro cantos da terra, que o nome de Jesus seja glorificado, anunciado em toda a terra. Por isso que a missão é um encargo, é uma incumbência, uma responsabilidade que Deus deu. Deus deu para a nossa igreja. E é interessante, irmão, que Deus não deu só para a igreja da Assembleia de Deus, sobre a igreja. Deus deu para todo crente. Todo crente tem a missão de ser um proclamador do Evangelho. Todo crente tem a missão de pegar essa mensagem e levar tantos para aqueles de perto como aqueles de longe. Por isso, quando a gente fala de uma missão, a gente fala de algo que move-nos a anunciar o Evangelho que vamos fazer amanhã. A igreja está se movendo, não é verdade? Qual é o próximo passo? A igreja vai continuar se movendo, amém? Para que essas pessoas cheguem até Cristo. Essa igreja vai continuar orando para que aquela terra seja alcançada. A igreja vai continuar vendo quais pessoas estão interessadas em continuar dando sequência, aprendendo a palavra do Senhor. Eu me lembro que quando a gente começou o Instituto, a gente começou com as crianças e os pais. E aconteceu uma coisa interessante, irmãos. Lá é uma dificuldade muito grande, porque existe a lei do mais forte. Quem é mais forte pega primeiro. E lá precisávamos como ensinar o Evangelho de uma forma que as pessoas pudessem entender. E começamos a trazer mudanças. Para você ter uma ideia, alguns pais falavam para o filho o seguinte: olha, quanto mais sujo você for, mais doação você vai levar. Era assim que falava para o filho. E a gente começou a fazer um processo de educação, de ensino, amém, irmãos? E eu lembro, irmãos, que há uma frase que as crianças sempre lembram: o lugar do lixo é na lixeira. Porque para eles, irmãos, como eles estavam no lixão, qualquer lugar é o quê? Do lixo. Está no lixo, joga no lixo. E eu lembro, irmãos, que Deus começou a trabalhar de uma forma tão maravilhosa, irmãos,
que as crianças começaram a mudar e os pais mudaram também. Eles começaram a vir, e eu lembro que uma vez um grupo chegou para trazer o lanche lá para as crianças, e eles pensaram, agora as crianças vão atacar os lanches. As crianças estavam sentadas. E ele falou, vocês não querem não? É porque a gente tem que orar primeiro, agradecer. Quando a gente agradece, Deus multiplica mais, amém, irmão? E eles ficaram assim, as crianças comiam, e elas não se desesperavam. Por que vocês não vão comer? Não, porque na casa de Deus sempre tem pão, nunca vai faltar pão. E eles começaram a aprender e passaram para casa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus começou a transformar famílias. Vidas falaram, pastor, queremos cultuar o Senhor. Faz um culto aqui, começamos o culto às terça-feira, pastor. Aí depois começamos na quinta-feira. Depois começamos no domingo. Nós congregávamos numa igreja que, quando voltamos para o Brasil, estávamos numa igreja. Falamos, pastor, eu não vou conseguir ficar aqui mais. Eu vou ter que dar atenção. Vidas querem. Sabe o que aconteceu? Nos primeiros anos, 10 almas batizadas, no segundo ano mais 5, no outro ano mais 3, mais 4, pessoas casando, e para a glória do Senhor, formou uma igreja. Que eu digo isso, irmãos, tudo começa muito pequeno, parece que não vai dar nada, mas essa é a semente do Evangelho. Pode começar com um culto na sua casa, uma reunião na sua escola, aleluia, pode começar, irmãos, quando você menos imagina, mas ali Deus vai salvando vidas para a glória de Deus. Aleluia. Complicamos a missão e pensamos, eu preciso de tudo para fazer. Não, eu preciso de Deus, do Espírito Santo, aleluia, a sua palavra para fazer. Às vezes pensamos, quando não tiver, irei fazer. Não, faça com que Deus já te deu, e a obra do Senhor vai ver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Eu lembro até o dia de hoje, pastor, quando a gente estava lá no Chile, a gente começou a evangelizar um local mais perigoso do lugar lá. E aí a missionária e eu e saímos lá para aquele local com uma garrafa de café e 10 pães. O que você faz com uma garrafa de café e 10 pães? Não vai fazer nada. Eu lembro que aquele dia choveu muito lá no Chile, irmão, para quem não sabe, quando faz frio, a água da torneira congela, a roupa do varal congela, né? Muito frio. A gente saiu agasalhado, chovendo, e fomos para esse lugar. E lembro que quando chegava, a gente batia na porta e falava, quer um café? E a pessoa, eu não sei você, irmãos, tem gente que não aceitaria, mas o frio estava tão grande que as pessoas, eu quero um café. E a pessoa tomava um café. Batíamos na outra porta, falamos que era missionário, queríamos oferecer um café, uma oração. Eu sei, irmão, que com aqueles 10 pães e aquele garrafa de café, a gente terminou uma rua. Quando a gente chegava, não sei, acho que as pessoas ficavam com pena, né, pastor? Todo mundo molhado lá e falava, entra aqui em casa. De repente, quando a gente terminou o último pão, o último café, uma pessoa saiu correndo e falou, vocês são missionários? Sim. Tem uma sede ali que vocês podem fazer um culto. Vocês podem vir no sábado e fazer o culto? Podemos, irmãos. Eu lembro que a gente foi e fizemos o culto, né, pastor Dante? Quando chegou no culto, irmão, estava lá muitas pessoas. E eu perguntava, quem são essas pessoas? Ele falou, olha, são as pessoas mais perigosas desse bairro. Tinha assassinos, tinha de tudo. E quando vocês chegaram aqui oferecendo café e pão, eles estavam só te olhando. E eles querem que você ore por eles. Amém, irmãos? Eu lembro, naquele dia, irmão, vidas foram salvas, a gente fez um culto lá. E conseguimos fazer cultos naquele lugar para a glória de Deus. Até vidas foram batizados depois. Meu Deus. Porque eu digo para você, às vezes complicamos a missão que Deus nos dá. Às vezes fala, mas eu preciso de muito. Não, Deus vai mandar o que é necessário para fazer a missão. Aleluia. Pode passar o slide mais uma vez, em nome de Jesus. Por isso que as missões elas são feitas em tipos diferentes. A missão urbana, a missão nacional, transcultural, né? Outras pessoas dão divisões diferentes para missões. Missão é extensão 0, extensão 1, extensão 2. Missão vai depender da barreira que você vai enfrentar. Para quem não sabe, o nosso idioma, o português, é um idioma muito rico, né? Você deve perceber que o carioca fala pois, né? Nós, né? Fala assim. Pode fala porca, carne, né? O baiano fala coitado, né? Cada, né? Nosso idioma é rico, irmãos, é em variações. Mas você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não, irmãos? O nosso país é um país imenso, mas temos uma identidade, que é o nosso idioma, que é a nossa bandeira. Isso são as barreiras nacionais, irmãos.
Eu não sei você, mas a dificuldade de São José não é a mesma da cidade de Taubaté, que não é a mesma da outra cidade. A dificuldade que tem no nosso município não é a mesma que tem na África ou em outros países. As barreiras determinam a dificuldade da missão. Por isso, quanto maior forem as barreiras, maior vai ser a preparação para enfrentar elas. Porque no dia, irmãos, talvez aqui você vai sair, a pessoa não vai querer ouvir que você volta para casa, mas vai ter momentos, irmão, que a pessoa vai tirar uma faca e vai te ameaçar. Lembra que certa vez a gente chegou no local para evangelizar e eu falei com uma pessoa, acho que a pessoa não entendeu o que eu falei, ele puxou uma faca e falou: vou te matar. Meu Deus. Teve um momento que chegamos no lugar, eu falei: não acredito, não deve ser possível. E aconteceu de novo, eu falei: porque você vai enfrentar oposições. Vou contar até o pastor, né? Tem enxadada, quase que tentaram dar uma enxadada, irmãos. Mas acontece porque cada local vai ter uma oposição diferente, vai ter dificuldades diferentes, vai ter oposições diferentes. Por isso, irmãos, quando nós falamos que as missões elas vão ter tipo diferente, não mesmo você evangelizar no seu bairro, na sua língua, na sua localidade, e você ganhar almas em outro local, com outra língua, não é o mesmo. Eu me lembro que quando eu cheguei no Chile, lá no Chile estava fazendo sucesso um grupo de axé, chamado Axé Bahia. E pensavam que eu era dançarino de axé. E eu chegava lá, evangelizando, e falei: você, qual o seu nome? Jefferson? O nome do dançarino chamava Jefferson lá, irmão. Aí falou: você é irmão do Jefferson do Axé Bahia? Eu falei: que Axé Bahia é isso? Um grupo que pegou as músicas mais antigas daqui, fez um sucesso lá no Chile. E a minha esposa fala: olha, o pessoal lá está querendo te contratar. E eu lembro, irmãos, que eu chegava na cidade, que era do interior do Chile, para evangelizar, e muitas pessoas nunca tinham visto o missionário, porque os missionários, eles conhecem o missionário mormon, né? Eu falava de Cristo, falava do Senhor, eu falava: mas você está vindo para aqui por quê? Porque quando você está em outro local, irmãos, as pessoas vão desconfiar, não vão crer, não vão saber por que ele está aqui. Mas você ganha confiança, irmão, na perseverança, na constância. E aí a minha sogra, toda vez que ela vem do Chile, ela me conta que os motoristas do táxi me perguntam por mim. Perguntam como está o brasileiro, porque todo dia eu andava no táxi, falava com ele e eles lembram de mim até o dia de hoje. Porque eu falo isso, irmãos, o missionário é aquele que vai estar envolvido com as pessoas, amém, irmãos? É aquele que vai se comunicar, é aquele que vai, irmãos, ir para os lugares e falar com as pessoas, e as pessoas vão falar: aqui passou um homem de Deus, aleluia. A primeira Bíblia que as pessoas vão ler vai ser você. O primeiro evangelho que as pessoas vão saber não é o que você fala, mas é como você faz. Eu lembro que eu conheci um missionário que ele teve a oportunidade de ir num país muçulmano, e ele me conta que ele foi uma vez sozinho. Ele foi sozinho. E lá no país muçulmano, irmão, você não pode falar com uma mulher. Você só pode falar com um homem. Com a mulher não se fala. E ele foi sozinho, as pessoas conversavam com ele, mas nunca convidaram ele para casa. E certa feita ele foi na próxima viagem. Nessa próxima viagem, ele levou a esposa e os filhos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando ele chegou naquela cidade, as pessoas convidaram ele para casa. Enquanto os homens conversavam, a esposa conversava com as outras mulheres, os filhos brincavam. E ali ele falou: agora eu entendi. Há barreiras, irmãos, que elas vão ser quebradas se você começar a guiar toda a sua família naquela mesma direção. Irmãos, Deus vai te dando estratégia para você chegar em lugares, irmãos. Deus vai te dando ferramentas. E entenda uma coisa: sua família não é um impedimento para missões. Sua família vai ser o seu ajudador para fazer a obra missionária. Aleluia. Às vezes pensamos isso com meu filho, minha esposa. Não, irmãos. Se Deus deu um chamado do Senhor, esse chamado foi para vocês dois ali, ó, fazerem juntos a obra de Deus e vidas serem salvas. Mas hoje, irmãos, sabe o que tem acontecido? Pessoas têm falado: não, o impedimento é a minha família. Não, irmãos, sua família é a sua primeira missão. E o mais interessante é que quando eles estavam conversando, esse rapaz missionário, ele falava uma coisa interessante. O que chamou a atenção para eles convidarem para casa era o seguinte: era o tratamento que a esposa tinha com o esposo e porque os filhos eram crentes. Porque se você conseguia convencer a sua esposa, os seus filhos, a fé que você tem, a sua fé é forte, a sua fé é interessante de ouvir. Olha que coisa tremenda isso, irmãos. E às vezes você não entende.
essa igreja é uma escola de treinamento missionário. Quando trata a sua família, quando trata os seus filhos, você está aprendendo também o que é obra missionária. Porque a diferença do que nós fazemos aqui e o que fazemos lá em outro local, irmãos, talvez é a língua, a cultura, mas é o mesmo, é adorar o Senhor, amém, irmãos? É pregar a palavra, é ensinar os princípios do reino de Deus, é ensinar o caminho para o céu, aleluia, é o mesmo. A diferença, irmão, vai ser a língua, a cultura, o jeito, mas o evangelho é o mesmo. Por isso que missões urbanas, missões nacionais e transculturais, elas têm diferenças sim, mas a mensagem continua sendo a mesma, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Pode passar também, por favor. Missões, irmão, pode ser chamado por movimento de amor de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas através dessa fonte de amor que nós estamos dando. Irmãos, é interessante que existe uma linguagem que todas as pessoas entendem, por pior que elas sejam. Certa feita, o irmão André fez uma visita a um país perseguido, e ele chegou no local, era um país que ele não falava o idioma, e falou: olha, eu quero visitar uma igreja. E o rapaz assim perguntou: mas que igreja você quer visitar? Eu quero visitar uma igreja. Mas ele não fala o idioma que você fala. Não, mas a gente tem uma linguagem que todo cristão, em qualquer lugar do mundo, entende. E o rapaz ficou inquieto: que linguagem é essa? É a linguagem do amor. Essa linguagem você entende, você não precisa nem falar o mesmo idioma, mas a pessoa compreende. É a linguagem do evangelho, irmãos. O amor de Deus, ele é entendido, irmãos, ele é compreendido. E eu lembro, irmão, que passou uma situação parecida assim. Estávamos numa igreja de poloneses. Eu não sei você, mas a única palavra que eu sei de polonês é Gud Bessuar. Significa Deus te abençoe. Os poloneses lá adorando o Senhor, glorificando o Senhor. E eu falando glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Um polonês chegou e estava um intérprete lá e falou: olha, eu quero falar com você, missionário Jefferson. Fala. Aí o intérprete falou: olha, enquanto vocês falavam que glória a Deus e aleluia, eu falo uma língua, há 20 anos falo uma língua que parece com o que você está falando. Aí eu perguntei para ele: você tem como repetir? Aí ele lá falou claramente em português: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí eu falei assim: você está falando português? Eu falei: mas você fala português? Eu falei: não, há 20 anos eu oro esse idioma e eu nunca soube o que era. E você falando glória a Deus e aleluia, eu acho que esse idioma. Irmão, naquele momento eu orei pela vida dele e falei: olha, Deus tem um plano com você num país que fala esse idioma. Porque durante 20 anos ele orava em português, falava no idioma que eu estava falando e não sabia. Irmãos, talvez você está orando aqui e talvez até a língua que você está falando é o idioma que Deus quer colocar para você. Às vezes, irmão, você está orando, irmãos, e a oração missionária tem que ser direcionada, ela tem que ser, irmãos, intencional. Nós não oramos por missões genéricas. Eu tenho que orar por um missionário tal, que está na vila tal, que está na casa tal. Eu tenho que orar por aquele país, eu tenho que orar naquela direção. Irmãos, a obra missionária, por isso, a mobilização de missão é dar direção à oração da igreja. Amém, irmãos? O pastor podia chamar vários missionários, mas o pastor queria dar uma direcionada, não é verdade? Direcionado. Você podia falar com várias pessoas, mas a missão, ela tem que ser direcionada. As orações, elas têm que ser direcionadas. É interessante que quando a gente ora, irmãos, Deus responde a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Durante mais ou menos 2, 3 anos, nós fazemos o Dia da Igreja Perseguida, o DIP. E eu lembro que todo DIP nós experimentamos um milagre diferente. Desculpa, eu acho que ainda tem tempo, tem, pastor? Tem? Tem tempo? Temos Dia da Igreja Perseguida. E no Dia da Igreja Perseguida nós fazemos assim, irmãos. Nós oramos pelos países perseguidos e também ofertamos um missionário no país perseguido. Aí você pensa: mas pastor, lá as pessoas necessitam. Sim, irmãos, mas temos que ensinar o Evangelho, não importa a condição, o Evangelho tem que ser ensinado. E eu lembro que a gente começou, fizemos umas caixinhas, as crianças fizeram uma caixinha, fizemos a oferta. E eu lembro que no primeiro DIP nós falamos sobre os países perseguidos e enviamos para Portas Abertas e um missionário que estava no país perseguido. O missionário, ele traduzia a Bíblia na Indonésia. E eu lembro que quando a gente fez aquele culto, o missionário mandou um vídeo para a gente, que ele fazia na tradução da Bíblia. De repente uma criança se levantou e falou: pastor, eu quero ser missionário. E ele começou a chorar e falou: eu quero ser esse missionário. E nós estávamos numa garagem, que era um local que era a minha casa.
No outro ano, irmão, nós conseguimos comprar um terreno da igreja para a glória do Senhor. No outro ano fizemos o dia que o pastor esteve lá, nesse mesmo terreno. Tínhamos levantado os muros, não tínhamos janela, não tínhamos teto. Fazia igual a tenda, montava e desmontava. Montava e desmontava todos os cultos. E fizemos novamente o dia da igreja perseguida. E dessa vez enviamos para outros missionários. Um no México e outro em Moçambique. E eu lembro, irmãos, que nós fizemos a oferta e quando nós enviamos, falamos, Deus é a nossa providência. Sabe o que aconteceu? Alguns meses depois, um irmão visitou o projeto, visitou a igreja, e ele viu, o que vocês estão precisando? Olha, a gente quer colocar um telhado. Eu vou doar todo o material do telhado. Foi 100 vezes a oferta que levantamos no dia da igreja perseguida. Irmão, você acha que eu vou parar de fazer dia da igreja perseguida, irmão? O outro ano fizemos de novo. Sabe que Deus abençoou todas as janelas da igreja. O pastor esteve lá e viu, botamos todas as portas e janelas. Porque, irmãos, a obra missionária é o melhor investimento que você pode ter. Porque você está investindo em vidas, você está investindo no reino. Mas você pode pensar, mas é pouco, mas seja pouco. Mas faça a obra de Deus. Irmãos, o maior acontecimento do mundo, irmão, não foi o homem ir para a Lua, o espaço ou chegar a Marte. O maior acontecimento do mundo, irmão, foi que o nosso Deus deixou a sua glória. Veio aqui em forma humana, morreu, ressuscitou, aleluia. Nos deu promessa, está voltando. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós temos a melhor mensagem da terra. Ela não pode ficar guardada em quatro paredes. Nós temos um remédio para o pecado. Nós temos um remédio para esse mundo doente. É Jesus de Nazaré, aleluia. Por isso nós estamos aqui, irmãos, para conferir no nosso coração. Será que eu estou fazendo a missão de Deus? Aonde eu estou nessa missão? Pode passar mais um slide. Já estou terminando, irmãos. Em nome de Jesus. A obra de Deus, irmãos, ela envolve, irmãos, a centralidade da missão está envolvida em glorificar a Deus e também em Jesus. Quando pensamos em missão, pensamos que é uma missão impossível de ser feita. Eu lembro, pastor, que no dia que a gente começou a fazer o trabalho lá dentro, eu ouvi de um missionário que trabalhou muito tempo lá. Ele falou, lá não vai dar nada. Ele falou assim para mim, lá é uma terra dura, ninguém quer. Eu falei, não é possível, ninguém quer. Irmão, sabe uma coisa? Sempre tem alguém que quer. E eu lembro que a gente começou com as crianças, começamos com os pais. Irmãos, Deus tem feito coisas gloriosas. Hoje temos visto, irmãos, famílias inteiras sendo salvas para a glória do Senhor. Irmãos, talvez não aceitou dessa vez, não aceitou na segunda vez, mas vai ter alguém ali que precisa do Senhor. O missionário é aquele que é persistente. Amém, irmãos? Que aquelas missões que parecem impossíveis de acontecer, aconteçam. Glória. Aconteça. Hoje o país mais difícil de chegar ao Evangelho é a Coreia do Norte. Você sabia disso? E certa vez eu conheci um missionário que ele falava que a Coreia do Norte vai ser alcançada pelo Senhor. Mas como ele vai ser alcançado pelo Senhor? Não pelos métodos normais, gente. Sabe como chegam lá? Médicos, enfermeiros, Cruz Vermelha, atendimentos, professores. Irmão, muita gente não sabe, mas a capital da Coreia do Norte já foi chamada Jerusalém do Oriente. Onde era a Coreia do Norte já foi chamada de celeiro missionário da Ásia. Lá, irmãos, já a capital, que é Pyongyang, que é de Coreia do Norte, já foi chamada, irmão, de um grande celeiro missionário. Hoje é o país mais fechado do Evangelho. Sabe como o Evangelho é pregado, irmãos? Quando eles falam contra o Evangelho. Porque quando chega lá um engenheiro para botar uma tela, aqueles eólicas, né, de energia, chega um agente do governo e fala o seguinte, olha, vai chegar umas pessoas aqui de outro país, se eles falaram que esse tal Jesus cura, não acredita, se ele falar que essas pessoas de Deus não acreditam, que é tudo mentira, eles pregam antes. Quando você chega, irmão, você nem fala, só chega um curioso e fala assim, esse Jesus cura mesmo? Aleluia. Você sabia, irmãos, que o mais alto escalão do governante da Coreia do Norte são ensinados por professores cristãos, irmãos? Eles são ensinados, você não pode falar de Deus, mas o professor não tem problema, eu vou ensinar a ciência.
E os alunos ficam assim, pode um cristão saber tanto? E eu creio que em pouco tempo, irmãos, as barreiras serão quebradas. E o Evangelho vai fluir naquele lugar em nome de Jesus. Por isso que o missionário é como um agente secreto de Deus. Ele vai nos lugares, irmãos, onde falam que não tem como chegar, que dizem que não pode entrar o Evangelho, mas o Evangelho chega. Talvez você é um agente secreto do Senhor. Falam que aqui nós não acreditamos em Deus, mas falou, mas eu estou aqui. E o Senhor vai chegar nesse coração. Talvez, irmão, talvez você está num local que falaram, não, Deus não é bem-vindo aqui. Mas através do seu serviço, do seu trabalho, daquilo que você faz, Deus vai ser glorificado e o coração vai ser quebrantado. Os corações mais resistentes não podem se tornar os maiores missionários. Não foi assim com Paulo? Os corações mais difíceis, irmão, aqueles que falam, eu não acredito que vocês pregam, eu não acredito que vocês falam, irmão, dizendo uma coisa, Deus quer essas pessoas, irmão. Deus quer salvar essas pessoas também. Aleluia. Parece que é missão impossível, mas não é. Pode passar, para finalizar. Glória a Deus. Pode passar o slide, por favor, para nós estarmos finalizando. Por onde eu começo? Aonde Deus me colocar? Na minha escola, no meu trabalho, eu não sei, mas comece. Comece, irmãos, fazendo a obra do Senhor. Comece, irmão, você falando, eu vou fazer um estudo. Pastor, me ajuda, como começa? Vamos falar de Jesus, comece, irmão. Comece na hora do recreio. Comece, irmãos, em algum momento, mas comece. Às vezes, irmãos, nós pensamos que eu preciso de mais preparação, e realmente, todos nós precisamos de preparação. Não existe pessoa que esteja completamente preparada para o chamado de Deus. Mas uma coisa que eu aprendo, irmãos, tem pessoas que nunca saem da fase da preparação. Fazem cursos dos cursos, preparação da preparação, já passaram por todas as escolas e treinamentos missionários. Irmãos, o maior treinamento vai ser a vida que você tiver com o Espírito Santo, com o Senhor. Isso só vão ser ferramentas acrescentadas. Tem pessoas, irmãos, que falam, não, mas eu não sou pronto. Irmãos, nunca estaremos completamente prontos para a missão. Sempre nos faltará algo, sabe por quê? Para que a glória não seja nossa, mas seja do Senhor. Para que a gente possa ver, não é a minha força, a minha capacidade, é o poder de Deus, aleluia! Porque se é a nossa força, nós nos gloriamos, mas se é o poder de Deus, a glória será só para Ele, aleluia! Por isso, irmãos, é o pouco que você sabe, comece com o pouco que você sabe. É o pouco que eu sei, mas com o pouco que eu sei, vai ser grandes coisas na mão do Senhor. Passem o slide para nós finalizarmos. A mensagem do Evangelho é simples, mas ela é poderosa. Eu não sei você, irmão, mas há um personagem que está bem ali na foto, que ele fala tudo coisa complicada, ele mostra como é simples, né? O Evangelho é simples. Tem vezes que nós queremos falar o hebraico, o aramaico, o grego, isso é muito bom, se você puder a oportunidade de estudar, estude. Mas às vezes, Jesus te ama e tem um plano na sua vida e quer te transformar. Uma mensagem simples, um abraço, uma atitude de amor, quebrando o coração. Irmãos, a maioria das pessoas chegarão no Evangelho, irmãos, não pelo conhecimento da mensagem, mas o que é demonstrado através dela. Quando você ajuda alguém, quando você coloca alguém no braço, quando você coloca alguém em ajuda, a pessoa vai dar mais ouvido àquilo que você está falando. Quando você estende a mão, conforme falou a missionária Leica aqui, a pessoa fala, eu quero ouvir o que ele está falando, esse Deus de amor é verdadeiro. Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A obra de Deus, irmãos, ela não é complicada, nós que somos complicados em fazê-la. Ela tem que ser feita de uma forma urgente. A missão, irmãos, ela precisa do mensageiro e da mensagem. E a mensagem é o Evangelho de Cristo. Hoje você está aqui, irmãos, e Deus te trouxe aqui nesse lugar para conferir o seu coração e dizer para você, eu tenho um chamado, uma missão na sua vida. Eu não sei se vai ser em outro lugar, do outro lado da rua, ou aqui mesmo nessa igreja.
mas faça algo para o Senhor. Faça algo na presença do Senhor. Se mova em amor, se mova na presença do Senhor, aleluia. Glória. Deus, Ele está passando, irmãos, um escândalo no nosso coração. E Ele está vendo o que está faltando em nós e falando: meu filho, eu quero trabalhar no seu coração, eu quero trabalhar na sua vida, aleluia, para trabalhar em outras vidas para a glória de Deus. Maravilha, Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, Ele não está preocupado somente que a mensagem chegue, mas está preocupado também com o mensageiro. Por isso que Ele está aqui. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder sua própria alma? Por isso Deus trabalha em você, e Deus trabalha através de você. Deus está trabalhando no seu coração. Há dúvidas, há questionamentos, há incertezas que você pergunta ao Senhor e Deus fala a ti nesta noite, aleluia. Eu sou aquele que trabalho dentro do seu coração, te moldo conforme a minha forma e falo: filho, filha, vá e dê frutos, aleluia. Vá e anuncie a minha palavra. Aonde você vá, você vai ser o meu mensageiro, amém? Vai ser o meu missionário, aleluia. O Senhor está aqui nesta noite. Irmãos, o mais importante não é o que você sente aqui hoje, é o que você vai fazer a partir de hoje. É você colocar no seu coração: eu preciso conhecer essa palavra para falar para mais pessoas. Eu preciso orar para ter mais de graça do Senhor, mais do Espírito Santo de Deus. Eu preciso me envolver mais com o Senhor, para que a mensagem, quando chegar aquela pessoa necessitada, eu possa falar de Jesus, eu possa mostrar o caminho do Senhor, aleluia.